Três das empresas privadas mais valiosas da história ainda não têm ações na bolsa. Estou falando da SpaceX do Elon Musk, OpenAI, que faz o ChatGPT, e a Anthropic, que faz o Cloud. O acesso a ela sempre foi muito restrito a fundos de venture capital, investidores institucionais ou alguns funcionários. Mas isso acaba de mudar agora em maio, porque uma exchange listou o que a gente chama de futuros perpétuos de pré-IPO para esses três ativos. Basicamente um mercado onde qualquer pessoa com conta na plataforma pode agora assumir uma posição comprada ou vendida nos valuations bilionários, trilionários dessas empresas antes dos IPOs acontecerem. Nesse vídeo eu vou te explicar o que cada empresa é, rapidamente, caso você não saiba, e por que esse mercado é tão animado com elas. O que são os IPOs mais hypados do momento, o que são esses contratos futuros, como que eles funcionam na prática e como que você opera, long ou short, os riscos envolvidos e por aí vai. Vou te mostrar tudo em detalhes de forma bastante prática. Lembrando, obviamente, que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é uma forma de te mostrar como você pode estudar e aprender mais sobre esse mercado que sempre te dá mais opções. E pô, mas o Bazan tá falando de ações, ele não fala de cripto? Sim, estou falando do mercado de cripto porque esse mercado de pré-IPO só é possível por conta das tecnologias e das funcionalidades dos produtos que existem no mercado de criptomoedas. E se você gosta desse assunto, misturando tecnologia com o mercado financeiro, lado de cripto, lado de ações, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, é isso que eu sempre trago aqui no canal da Underblock, então é um prazer ter você aqui. E não deixa de se inscrever aqui no canal também, junte-se a mais de 65 mil pessoas que acompanham o mercado de cripto todas as semanas comigo e com o meu time, para que a gente possa seguir cada vez mais navegando com segurança e com boas dicas, boas análises sobre esse mercado. Antes de eu poder falar na prática como você entra nesses contratos futuros, nesse mercado, eu quero te mostrar um pouquinho sobre essas três empresas e para isso vou compartilhar minha tela com você. Bom, a gente está falando aqui desses contratos de pré-IPO, foram listados agora recentemente na OKX, ou OKX, que é uma corretora de criptomoedas, nossa parceira aqui no canal, inclusive já deixo aqui embaixo o link para você abrir sua conta gratuitamente lá, porque se você quiser acessar esse mais outros produtos disponíveis na plataforma, é muito simples e abrir sua conta é gratuito também. Existem outras plataformas, inclusive de DeFi, que também começaram a lançar esses mercados, e basicamente aqui a gente tem as três principais empresas hoje em termos de hype no mercado sendo negociadas, A SpaceX, que foi a responsável ali com Elon Musk por criar o foguete que dá ré, os foguetes reutilizáveis, a OpenAI, que desbravou o mundo nos últimos anos, criando o ChatGPT e dando início a uma onda revolucionária de inteligência artificial, e a Anthropic, que muitas pessoas às vezes não conhecem pelo nome, mas conhecem pelo Cloud, que é um concorrente do ChatGPT. Quando a gente olha aqui algumas notícias, eu vou até aproveitar para traduzir aqui para o português, para você que me acompanha. No caso, por exemplo, aqui da SpaceX, a gente teve recentemente uma ideia de fusão lá com Elon Musk da xAI, que é uma empresa focada em inteligência artificial do Elon Musk, e a SpaceX, e essa fusão se tornou a maior de todos os tempos, com valuation aí avaliado em mais de 1,25 trilhão de dólares, algo que é para poucas empresas. A SpaceX é uma empresa que está cada vez mais inovando, inclusive com Elon Musk, com os planos de levar a gente para Marte, Eu separei alguns pontos aqui só para você entender a história dela. Ela foi fundada em 2002 pelo Elon Musk e por mais de uma década ela foi tratada como um negócio, um projeto muito excêntrico do bilionário, porque qual que era a ideia, Você ser talvez melhor do que a própria NASA. E em fevereiro de 2026 ela ganhou uma nova dimensão justamente com essa incorporação, com essa fusão aqui junto com a xAI, que é a empresa de inteligência artificial do Elon Musk, dona do Grok, que é também uma inteligência artificial concorrente do ChatGPT, e também dona da rede social X, o antigo Twitter. Quando a gente vai para a OpenAI, a criadora do ChatGPT, a gente vai para uma seara aqui onde a gente tem números absurdos, O ChatGPT, que eu me lembro, foi a primeira IA a ganhar de fato o mercado mais do varejo, das pessoas normais que vão começar a usar isso no dia a dia, e ele chegou agora recentemente a 900 milhões de usuários ativos semanais. Isso aqui é uma parcela que é mais de 10% da população mundial usando toda semana a plataforma do ChatGPT. Esse é um negócio bizarro que mostra a evolução e o tamanho que a IA está tomando no mercado. A OpenAI ela foi fundada em 2015 como um laboratório de pesquisa. Em novembro de 2022 ela lançou o ChatGPT, então levou 7 anos para isso acontecer. Lá em janeiro de 2023, 2 meses depois do lançamento, já tinha 100 milhões de usuários mensais. Ele foi o produto mais rápido a atingir essa marca na história da internet, superando o TikTok e o Instagram. E aí a gente chega no caso curiosíssimo da Anthropic, que também vou traduzir aqui para facilitar a nossa leitura. Bom, desconsidero o nome aqui traduzido, mas a Anthropic, ela atingiu aqui uma receita anualizada de 30 bilhões de dólares, depois de um crescimento absurdo. E a Anthropic tem uma história muito interessante, que ela foi fundada em 2021 por antigos membros da OpenAI. Eles são liderados pelo Dario Amodei.
E o produto principal aqui, se você ler a notícia, você vai ver que o produto principal é o Claude, que é basicamente um concorrente do ChatGPT da OpenAI. E ela se tornou a empresa de crescimento mais rápido em receita na história do software empresarial. Inclusive saiu hoje uma notícia muito bacana de que um investidor de cripto, um antigo investidor de Bitcoin lá de 2015, que tinha comprado 5 Bitcoins e perdido a senha, depois de inúmeras tentativas, ter testado trilhões de senhas literalmente, ele conseguiu finalmente recuperar os 5 bitcoins dele, que hoje são avaliados aí em 2 milhões de reais na cotação atual, com a ajuda do Claude, da IA, para você ver o poder que essas ferramentas têm hoje no nosso dia a dia. Bom, mas vamos para o que interessa aqui, que é justamente a listagem desses contratos pré-IPO aqui na OKX. Historicamente, você ter exposição a essas empresas privadas, né, que ainda não têm o capital aberto na bolsa, antes do IPO, que é o Initial Public Offering, você precisava ser um investidor institucional, entrar no fundo de Venture Capital ou acessar os mercados secundários privados, muitas vezes com spreads muito altos e liquidez quase zero. O que a OKX e outras plataformas aqui no mercado de cripto criaram foi um instrumento diferente, onde você pode investir nos contratos futuros perpétuos de pré-IPO. E eles são sempre liquidados em USDT, que é aquela stablecoin, o dólar digital. O que significa na prática para você é o seguinte, é que você não está comprando as ações diretas da SpaceX, da OpenAI e da Anthropic. Você está comprando contratos derivativos que seguem o preço desses ativos. Como a gente está no momento pré-IPO, elas ainda são um mercado que especula o possível valuation desses ativos. E quando o IPO acontecer, se ele de fato acontecer, vai haver uma conversão para que esses instrumentos, aí sim eles sigam os preços das ações listadas no mercado. Importante dizer que esse tipo de ativo não te dá direito a dividendos, a voto ou qualquer participação na empresa. Você está operando simplesmente um derivativo cujo preço está refletindo a expectativa do mercado sobre o valor de mercado futuro dessas empresas. Eu vou te mostrar como que você acessa isso. Estou aqui na plataforma da OKX, mais uma vez, tem o link aqui embaixo na descrição, caso você não tenha alguma conta ainda. E é só para a gente esclarecer um ponto que pode ser uma dúvida de muitas pessoas, eu vou mostrar como transitar entre esses dois universos. A OKX ela tem duas plataformas que são completamente separadas. Essa aqui que eu tô é a plataforma brasileira, então se você abre uma conta aqui no Brasil, é onde você pode fazer o seu depósito por Pix, você pode sacar também, e você acessa o mercado brasileiro. A OKX tem também uma outra conta, que é a conta global, de El Salvador, que está numa outra regulação, com outros tipos de produtos, e é nela que a gente vai acessar esse tipo de contrato de pré-IPO. Para você poder fazer a transição de uma conta para outra, basicamente você vai vir aqui na sua tela inicial da OKX, vai vir aqui na pessoinha, tá? Onde você vai poder clicar no seu perfil. Aí a gente vai navegar aqui para baixo, ó, e vai para a conta de El Salvador. Se você não tiver com o botãozinho de trocar, vai ter ainda para ativar. Você vai ativar essa conta e aí você pode trocar e aí você navega para uma outra conta onde você tem outros tipos de produtos. Uma vez que você chegar aqui na sua conta de El Salvador, você vai vir aqui na parte de trade e vamos na parte de futuros, tá? E eu vou explicar para você rapidamente o que são futuros, contratos futuros, e para isso eu vou pedir aqui a ajuda do nosso Gemini, da nossa IA. Então explica para mim, de forma super simples, o que são os contratos futuros em cripto do tipo Perpetuals. Bom, ó, o que ele está dizendo aqui? Imagina que você quer apostar no preço do Bitcoin, mas não quer necessariamente ser dono da moeda, você não quer comprar o Bitcoin físico, né? Ter que colocar numa wallet. E aí você vai usar justamente os Perps, ou Perpetual Futures, que são os derivativos. E o perpétuo, ele vai basicamente dizer pra gente que é um contrato que fica rodando sem uma data de validade. Então ele vai estar eternamente seguindo o preço de um ativo. Então basicamente você aposta na alta ou na baixa daquele ativo sem ter que comprar ele fisicamente e colocar na sua wallet, tá? E aí a parte que é interessante, né, de como funciona na prática é que você pode fazer tanto long quanto short. Long seria comprar apostando na alta, você lucra se o preço subir, e o short seria apostar na queda, você lucra se o preço cair. Então aqui você pode apostar que essas empresas estão baratas ainda pré-IPO e vão subir muito, ou você pode apostar que o mercado está delirando em termos de valuations e o preço deveria corrigir bastante. Então você poderia shortear, tá? Então se a gente vier aqui para a plataforma da OKX, que eu estava aqui no trade, e eu vim na parte de futuros. Então aqui eu tenho todos esses contratos. Tem, por exemplo, o contrato futuro de Bitcoin. Então aqui eu posso investir no preço do Bitcoin, long ou short, sem ter ele fisicamente, né? Sem ter ele depositado na minha wallet. E aí aqui na parte de cima já aparecem os 3 pré-IPOs, Anthropic USDT, OpenAI USDT e SpaceX USDT. Você vai ver que é bastante volátil, até porque é um mercado puramente especulativo, e eu quero te mostrar como é que funciona justamente para você operar esse tipo de ativo. Lembrando, mais uma vez, eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação aqui para você comprar ou vender. Eu quero te mostrar por um propósito educacional para que você entenda como é que isso funciona.
Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o caso da SpaceX, a estrutura vai ser a mesma para todos. Eu tenho o gráfico de preço, onde eu posso fazer as minhas análises técnicas se eu quiser. Aqui você vai ver ó, que eu tenho as duas pontas, o comprar, buy, long, ou seja, aqui eu posso comprar uma pré-ação da SpaceX, que custa $2.136, então eu estou apostando na alta. Ou eu posso vir aqui para vender, fazer o short de um ativo da SpaceX, então eu estou apostando que esse ativo vai cair. Basicamente é isso que você vai fazer para cada um desses pré-IPOs e para qualquer tipo de contrato futuro, caso você venha negociar em algum momento. Você vai sempre escolher qual ativo você quer comprar ou vender, a quantidade. Aqui no caso eu estou usando as ordens a mercado, que vai executar no preço que tiver na tela. O que eu poderia fazer é, eu quero criar uma ordem a limite. Eu falo assim, olha, eu acho que vale a pena eu comprar esse pré-IPO da Anthropic, mesmo com todas as polêmicas, mas eu só topo comprar se por acaso ele chegar lá nos $1.200. Então eu vou colocar uma ordem limite que só vai ser executada caso a gente chegue nessa região de preço, senão eu não compro. Então dessa forma você pode analisar aqui as empresas, entender o que você acha sobre cada uma delas e decidir se você vai apostar na alta ou na queda dela. E claro, eu preciso te deixar ciente dos riscos que estão envolvidos com esse tipo de operação. São 4 específicos esse instrumento que eles vão um pouquinho além do risco normal do mercado de você comprar ou vender Bitcoin, por exemplo. Primeiro, nesse caso, tem uma divergência possível de preço no IPO, porque o contrato ele pode estar cotado num preço aqui que não corresponde ao que vai acontecer no IPO real, porque eles estão especulando pré-IPO. Então você pode ter comprado num preço hoje e quando o IPO acontecer, ele pode acontecer num outro preço. Pode ser para cima ou para baixo, tá? Então você pode ter um risco aqui de perda caso o IPO saia muito mais barato do que o mercado estava especulando. O segundo risco é do IPO não acontecer. Se o IPO for cancelado, adiado ou indefinidamente, a OKEx pode deslistar esse contrato e liquidar o preço que ela determinar. Então, está no termo do produto também, porque não existe uma garantia e nem a OKEx em si pode garantir a execução daquele IPO. Existe o risco da alavancagem, você pode alavancar e ganhar tipo, uma amplitude muito maior do movimento. Mas, por exemplo, numa alavancagem de 5 vezes, 20% que o preço varie vai jogar contra a sua posição e liquidar tudo, tá? Então, contratos de empresas privadas não têm um preço de ação pública como âncora. Então, uma notícia, por exemplo, de atraso no IPO pode facilmente mover esses preços tipo 30% para cima ou para baixo em questão de horas. E por último, isso tem que ficar claro, por esse tipo de contrato você não vira um acionista da empresa. A conversão quando o IPO acontecer é desse futuro pré-IPO para um futuro que segue o preço da ação. Em nenhum momento você tem a ação de fato, porque aí seria o caso de você ir na bolsa de valores mesmo e comprar ela para o seu portfólio. Então, sempre muita responsabilidade, muito cuidado com esse tipo de instrumento. Isso que eu mostrei dos derivativos serve também para outros ativos, como as próprias criptomoedas. Mas eu quis trazer esse tema porque SpaceX, OpenAI, Anthropic estão num baita hype, as pessoas estão cada vez mais sabendo, usando as plataformas e os IPOs realmente tendem a ser muito quentes. São 3 das histórias de crescimento mais absurdas e relevantes desses últimos anos no mercado financeiro. Caso você queira criar uma conta na OKEx para poder acessar esse tipo de produto e todos os outros que estão disponíveis, mais uma vez eu deixo o link aqui na descrição para você, é só clicar lá, acessar bonitinho, você faz seu cadastro rapidamente, em 5 minutinhos, e ele é gratuito também, depois você pode explorar a plataforma. Mas, como sempre, estude o que você está usando e onde você está investindo antes de qualquer decisão. Se você gostou de conhecer mais sobre esse tipo de mercado, sobre os próprios IPOs, deixa um joinha aqui no vídeo para eu saber e se inscreva no canal do Underblock, vai ser sempre um prazer te encontrar aqui, que quando novos conteúdos nossos forem ao ar, você recebe uma notificação em primeira mão, beleza? Eu sou Vinícius Bazan do Underblock, te vejo numa próxima.